É um vasto exército de cerâmica que está sendo lentamente desenterrado do túmulo onde esteve por mais de 2000 anos. Por 50 anos, o exército de terracota permaneceu como uma maravilha silenciosa. Milhares de guerreiros em tamanho real congelados em formação, guardando o túmulo do primeiro imperador da China. Mas no início de 2025, uma descoberta chocante abalou tudo o que os arqueólogos achavam que sabiam. Fica claro para a equipe de pesquisa que essas estátuas foram esculpidas e depois enterradas como um exército para proteger o imperador em sua vida após a morte. O que eles descobriram não foi apenas outro artefato. Sugeria uma agenda oculta, uma razão muito mais sombria por trás da criação do exército. Realmente tem algum outro estímulo cultural? Isso é uma ideia tão importante. E se os avisos forem verdadeiros, temos lido essa história toda errada. A descoberta acidental. Eram os últimos dias de março de 1974. O sol batia forte na planície de Loess, transformando as terras agrícolas ao redor da vila Xiang em solo rachado e esfarelado. A cerca de 35 quilômetros a leste de Xi'an, os poços secaram e os campos de milho estavam virando pó. Não havia planos alternativos por aqui, apenas agricultores, solo e a esperança de que a chuva viria. Mas quando não aconteceu, então, Yang Zifa, de 41 anos de idade, reuniu 6 de seus irmãos e vizinhos, pegou algumas pás e escolheu um pedaço de terra logo fora das casas da sua aldeia. Eles não estavam tentando fazer história. Eles estavam apenas tentando encontrar água. Eles cavaram 1 metro, depois 2. Ainda nada. Apenas poeira, calor e um silêncio teimoso vindo do chão. Mas então, por volta de 5 metros, a pá de Yang atingiu algo duro. Ele pensou que era apenas uma rocha, até que ele afastou a terra e ergueu um pedaço curvo de argila. Parecia cerâmica. Isso não era tão incomum. A área já tinha visto séculos de vida e morte. Mas depois vieram as telhas. Depois uma ponta de flecha de bronze, sua superfície ainda revestida com a pátina verde pálida da idade. Os homens riram nervosamente e brincaram que tinham perturbado algum túmulo antigo, mas continuaram cavando. E foi aí que tudo mudou. O irmão mais novo de Yang tirou algo da terra, algo que os deixou congelados no lugar. Era uma cabeça. Em tamanho real, estranhamente realista, esculpida com uma expressão severa e um coque que parecia pronto para balançar ao vento. Isso não era um ídolo de templo, parecia uma pessoa real congelada em argila. À medida que escavavam mais, surgiram mais peças. Um torso, uma mão de pedra, ainda segurando os restos de uma arma perdida há muito tempo. Seja lá o que eles tinham encontrado, era grande, e era diferente de tudo que já tinham visto. No dia seguinte, as notícias chegaram ao Museu do Condado de Lintong. O curador e arqueólogo Zhao Kangmin foi de bicicleta ver com seus próprios olhos. No momento em que viu os fragmentos, seu coração saltou. As placas de armadura, o trabalho artesanal, era inconfundível. Estes eram guerreiros da dinastia Qin de 2000 anos atrás. Zhao limpou o que pôde, embalou algumas amostras e enviou uma mensagem urgente para a equipe de arqueologia provincial de Shanxi. Isso foi arriscado. A revolução cultural ainda estava em andamento, e relíquias antigas não eram exatamente encorajadas. Mas ele sabia que essa descoberta não poderia esperar. No início de maio, o local explodiu em atividade. Arqueólogos, soldados e engenheiros começaram a remover a terra. O que começou como um poço seco transformou-se em uma trincheira com mais de 230 metros de comprimento e 62 metros de largura. Grande o suficiente para caber um porta-aviões moderno. A trincheira ficou conhecida como Fossa 1. E dentro dela estavam fileiras e fileiras de soldados de argila em formação. Suas armaduras eram detalhadas, seus cabelos estavam amarrados com cuidado, cavalos de guerra e vestígios de velhas carroças de madeira os rodeavam. Pesquisas posteriores contariam cerca de 6.000 soldados apenas naquela única cova. Os aldeões que antes se preocupavam com as colheitas morrendo agora observavam as escavadeiras passando por seus campos. Os conservadores chegaram, cobrindo os membros quebrados com gaze como médicos em um campo de batalha. E quando cada rosto foi desenterrado, algo ficou claro. Nenhum deles era igual. Alguns pareciam jovens, outros pareciam desgastados. Cada guerreiro tinha uma expressão, penteado e até postura distintos. Estes não eram apenas estátuas, eram indivíduos. Restos de um exército de verdade. E embora a tinta tivesse desbotado na maioria, vestígios de vermelho e preto ainda se agarravam às placas de armadura, provando que esses soldados já estiveram em cores vivas antes de a terra os drenar de vida.
A descoberta transformou Xi'an da noite para o dia. Os agricultores receberam uma taxa única de cerca de 300 yuan, cerca de 50 dólares americanos na época. O próprio Yang Jifa foi posteriormente contratado para assinar souvenirs no museu que foi construído diretamente sobre o local em 1979. O caminho de terra da aldeia transformou-se numa estrada pavimentada. Turistas substituíram carroças de boi e o Conselho de Estado chinês reconheceu oficialmente a área como um tesouro nacional. Mas para os arqueólogos, isso não era apenas uma maravilha local. A descoberta abriu uma porta para algo muito maior. O túmulo há muito perdido de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. Na época, no entanto, essa história maior permaneceu oculta. O foco da equipe em 1974 era salvar o que já haviam descoberto. Eles trabalharam rápido para sustentar os túneis em colapso, registrar cada padrão de telhado de madeira e tratar as armas antes que a exposição ao ar pudesse arruiná-las. E quando parecia que já tinham visto tudo, mais fossas foram descobertas. Oficiais, arqueiros ajoelhados com bestas, cavalos em tamanho real com músculos salientes e narinas dilatadas. Todos dispostos como se esperassem por uma ordem que nunca chegaria. Mais 3 fossas surgiram até o final do ano. Cada uma revelou outra camada de precisão, estratégia e escala que ninguém pensava ser possível daquela era. E enquanto os arqueólogos estudavam cada figura, uma pergunta continuava surgindo. Quem foi o imperador poderoso o suficiente para construir um exército subterrâneo de milhares e por que ele precisava deles na morte? O primeiro imperador da China. Qin Shi Huang nasceu em 259 antes da Era Comum em um mundo dilacerado pela guerra. Na época, a China não era um país unido. Era uma coleção caótica de estados em guerra, cada um lutando pelo controle. Mas quando tinha apenas 13 anos, ele se tornou rei de um desses estados, o Reino de Qin. Era uma terra dura e disciplinada conhecida por seu poderoso exército e leis rigorosas, e sob seu governo, Qin tornou-se imparável. Ao longo das 2 décadas seguintes, seus exércitos avançaram pelo território, esmagando rivais a leste, sul e norte. Então, em 221 a.C., todos os últimos inimigos se curvaram a ele. Pela primeira vez na história, todos os vales dos rios que agora chamamos de China estavam sob o controle de um homem, e ele se deu um título totalmente novo, o primeiro imperador. Mas conquistar o mapa não foi suficiente para ele. Qin Shi Huang não queria apenas governar, ele queria reformular tudo. Ele ordenou que todos no império, quer vivessem perto do Rio Amarelo ou perto do Mar do Sul da China, usassem as mesmas moedas, os mesmos pesos, até as mesmas varas de medir. Então, ele introduziu conjuntos de pesos de bronze, estabeleceu um comprimento padrão para uma régua chamada Shi e criou moedas redondas uniformes com buracos quadrados. Os eixos dos carros foram padronizados para que cada carroça pudesse rolar suavemente pelas estradas do império. Ele até substituiu as dezenas de sistemas de escrita locais por um único sistema de escrita. Isso significava que leis e ordens podiam agora viajar de um canto do império a outro, sem necessidade de tradutores. Depois vieram os projetos de construção. Qin Shi Huang ordenou que as muralhas defensivas existentes ao longo da fronteira norte fossem ligadas. O que agora chamamos de Grande Muralha da China começou como sua tentativa de manter afastados os invasores nômades. Ao sul, um engenheiro chamado Shi Lu cavou o canal de ligação em 214 a.C., conectando 2 grandes sistemas fluviais e permitindo que remessas de grãos e tropas se movessem mais rapidamente. A rede de estradas se estendia por milhares de li, todas medidas a partir da capital Xianyang, com marcos que ostentavam o selo do próprio imperador. Essas estradas não apenas transportavam mercadorias, elas unificavam uma economia massiva e davam ao seu exército o poder de atacar rapidamente em qualquer lugar. Mas havia um lado mais sombrio. Qin Shi Huang governava com mão de ferro. Ele seguia uma filosofia política chamada legalismo, que exigia obediência estrita ao Estado e punia a desobediência com força brutal. As recompensas eram claras, mas as punições eram implacáveis. Se uma pessoa fraudasse os impostos, toda a sua família poderia ser escravizada. Em 213 a.C., ele emitiu uma ordem para queimar livros que não estavam alinhados com a agenda do seu governo, especialmente textos históricos. Um ano depois, registros históricos dizem que mais de 400 estudiosos que resistiram à ordem foram enterrados vivos ou sentenciados a trabalhos forçados.
Ele não queria apenas controlar o futuro, ele queria apagar o passado e fazer parecer que seu governo era o único caminho a seguir. A oposição se formava nos bastidores. Uma das tentativas de assassinato mais famosas veio do estado do norte de Yan. Em 227 a.C., um homem chamado Jing Ke disfarçou-se de enviado e tentou esfaquear o futuro imperador durante uma audiência na corte. Ele falhou, mas isso abalou profundamente Qin Shi Huang. Sua obsessão com a segurança ficou mais forte, assim como sua obsessão com a morte. Ele temia a mortalidade mais do que qualquer outra coisa. Relatos antigos dizem que ele bebia poções à base de mercúrio e engolia jade em pó, na esperança de que o mantivessem vivo. Ele até enviou navios através do Mar do Leste em busca de ervas mágicas que prometiam vida eterna. Seu enviado mais ambicioso, um mago da corte chamado Xu Fu, liderou 2 expedições massivas entre 219 e 210 a.C. 60 navios transportaram 3.000 meninos e 3.000 meninas, todos jurados a retornar com a lendária erva da imortalidade. Nenhum deles foi visto novamente. Quando ficou claro que a vida eterna não estava chegando, Qin Shi Huang elaborou outro plano. Se ele não pudesse viver para sempre no mundo real, ele governaria para sempre no próximo. Ele começou a construir um mausoléu nos arredores do que hoje é a cidade de Xi'an, um túmulo tão maciço que se dizia ter o tamanho de uma cidade. E em seu coração, ele enterrou um exército inteiro feito de argila. Arqueiros, cavalaria, generais, carruagens e até meninos de estábulo. Cada estátua era quase em tamanho real, e nenhuma era igual à outra. Em 2024, cientistas usaram escaneamento tridimensional para estudar os rostos dos guerreiros e confirmaram o que muitos há muito suspeitavam. Não há 2 rostos iguais. Os artesãos não esculpiram soldados anônimos. Eles capturaram estruturas ósseas reais, rugas e penteados. Qin Shi Huang não queria um exército de estátuas. Ele queria um exército de almas. Qin Shi Huang morreu no ano 210 antes da Era Comum durante uma viagem pelo seu império, ainda perseguindo rumores de um remédio que prolongasse a vida. Seu governo durou apenas 11 anos, mas os sistemas que ele criou sobreviveram por séculos. Um roteiro, uma moeda, uma lei, um império. Até o nome China é pensado para remontar à sua dinastia Qin. Ele nunca encontrou uma maneira de enganar a morte, mas de certa forma ele ainda conseguiu o que queria. O império que ele construiu mudou a história, e o exército silencioso que ele deixou para trás ainda está de pé hoje, guardando segredos enterrados profundamente sob a terra. Este é o exército de terracota. 8.000 guerreiros enterrados há mais de 2.000 anos. Uma das maiores maravilhas do mundo. O túmulo selado do imperador. Logo fora da cidade de Xi'an, enterrado sob uma colina gramada que se eleva a 76 metros de altura, encontra-se um dos lugares mais misteriosos da Terra. Por mais de 2.000 anos, este monte silencioso escondeu o que o antigo historiador Sima Qian uma vez chamou de um palácio subterrâneo. Hoje, sensores remotos avançados confirmaram que não é exagero. Sob a superfície há uma câmara massiva, 460 metros de norte a sul, 390 metros de largura, protegido por paredes de terra profundas e passagens inclinadas usadas uma vez por trabalhadores e mais tarde pelo cortejo fúnebre que carregou o corpo do imperador para dentro. Todo o layout espelha a cidade capital de Xi'an, apenas invertido e enterrado. Uma cidade eterna projetada para sobreviver à realidade. Relatos históricos dizem que mais de 700.000 pessoas, alguns prisioneiros, alguns artesãos, outros soldados, passaram quase 40 anos trabalhando neste reino secreto. Eles esculpiram salões imponentes e altas torres de vigia e construíram aposentos inteiros adequados para um governante que pretendia continuar governando muito depois da morte. Disse que pérolas foram incrustadas nos tetos para brilhar como estrelas, enquanto o chão foi esculpido em cristas e vales, assemelhando-se ao terreno do império que ele uma vez governou. Esses túmulos eram símbolos de poder, eram símbolos de riqueza, eram símbolos de legitimidade política. Mas em vez de água, os canais foram preenchidos com rios fluindo de mercúrio líquido, escolhido porque simbolizava a imortalidade.
E de acordo com textos posteriores, bombas mecânicas foram usadas para manter esses rios de mercúrio em movimento. Durante séculos, histórias como essas pareciam selvagens demais para serem acreditadas, mas testes recentes mudaram tudo. Amostras de solo ao redor do túmulo mostraram níveis de mercúrio centenas de vezes mais altos que o normal, confirmando que esses rios tóxicos podem realmente ser reais. Em 2020, uma pesquisa LIDAR usando lasers detectaram plumas de vapor subindo do monte. Plumas que correspondiam aos resultados anteriores dos furos de sondagem. O que antes parecia uma lenda poética agora se parece muito mais com um fato. E a paranoia não parou no mercúrio. Textos antigos também descrevem armadilhas mortais, bestas preparadas para disparar quando alguém move uma pedra, fossos ocultos prontos para engolir intrusos e armadilhas químicas projetadas para eliminar ladrões de túmulos. Arqueólogos modernos ainda levam esses avisos a sério. Até hoje, ninguém perfurou a câmara funerária real. Todos os estudos permaneceram na superfície ou usaram ferramentas não invasivas porque não é apenas a história que está em jogo, mas também vidas humanas. No centro deste complexo subterrâneo, relatos descrevem um caixão de bronze repousando sobre uma cama de pedras preciosas. Disse que está cercado por estátuas douradas, artefatos de jade e registros oficiais esculpidos em tiras de bambu. Alguns escritos vão ainda mais longe, afirmando que concubinas sem filhos e ministros leais foram enterrados vivos ao lado dele, para servi-lo na morte, assim como fizeram em vida. Se esses detalhes são verdadeiros ou não, ninguém sabe ao certo. Porque a câmara funerária nunca foi aberta. E isso nos leva ao problema. Dentro da tumba, tesouros delicados, móveis de madeira, seda pintada, biombos laqueados podem ainda estar intactos apenas porque foram selados do ar e da luz por milhares de anos. No momento em que o ar fresco entrar, o oxigênio e a umidade podem destruir esses materiais antigos em minutos. Os cientistas admitiram que atualmente não tem como proteger uma câmara desse tamanho da rápida deterioração uma vez que seja aberta. Então, por enquanto, eles esperam. Mas esperar não significa não fazer nada. Físicos chineses têm desenvolvido sistemas de radiografia de muons, tecnologia que usa raios cósmicos para escanear grandes espaços subterrâneos sem perfuração. Suas simulações mostram que, ao colocar um telescópio ao lado do monte, os pesquisadores poderiam mapear todo o layout da câmara funerária dentro de 2 meses, detectando paredes, vazios e até objetos de metal antes que alguém mova uma única pedra. Ao mesmo tempo, engenheiros estão testando robôs de fibra ótica ultrafinos, máquinas pequenas o suficiente para deslizar por rachaduras existentes no solo, coletar amostras de ar e capturar imagens sem mover sequer uma pedrinha. Enquanto isso, as descobertas ao redor do monte continuam a expandir a escala do projeto. O radar de penetração no solo revelou estradas, estábulos, fossas de carruagens de bronze e vestígios de campos de trabalho que se estendem por vários quilômetros. Em uma escavação recente, arqueólogos encontraram um caixão de 16 toneladas que se acredita pertencer ao príncipe Gao, filho do imperador. Era cercado por estátuas de camelos de ouro e prata, objetos nunca antes vistos em tumbas da dinastia Qin. Descobertas como estas são prova de que isso não era apenas um túmulo, era uma cidade subterrânea inteira dos mortos, cada canto escondendo mais do que se esperava. Enquanto isso, o exército de terracota permanece em vigília silenciosa a 1,5 km a leste do monte. Eles não são apenas símbolos, são os guardas externos do imperador, ainda protegendo seu governante mesmo na morte. Todos os dias, turistas passam por eles, olhando maravilhados. E ainda assim, a parte mais importante de tudo, a própria câmara funerária, permanece intocada. Justamente quando os especialistas pensavam que já tinham visto tudo, o solo revelou algo para o qual ninguém estava preparado. Uma redescoberta chocante. Em janeiro de 2025, a doutora Meilin e sua equipe retornaram à borda sul do Poço 1, esperando nada mais do que trabalho rotineiro. Após mais de 15 anos de escavação cuidadosa, eles estavam acostumados a descobrir soldados de infantaria, arqueiros e ocasionalmente uma carruagem. Fascinante sim, mas não inesperado. Então, quando um jovem arqueólogo chamado Jianzhu bateu sua espátula contra um fragmento estranho e captou um leve brilho de vermelho e azul sob a poeira, ninguém prestou muita atenção. Mas então o fragmento refletiu a luz novamente. Aquele brilho oleoso. Não era de terracota comum. Era algo diferente, algo raro.
Pigmento tão vívido só sobrevive se for selado quase imediatamente após a queima. A equipe parou, ampliou a trincheira e desenterrou uma estátua que não via a luz do sol há mais de 2000 anos. O que emergiu da terra não era apenas outro guerreiro, era um general em tamanho real, fortemente armado e esculpido com precisão impressionante. Ele usava uma couraça coberta de dragões, com as escamas se torcendo pelo peito em padrões que os historiadores associam a comandantes de elite no campo de batalha. Sua armadura ainda estava coberta com azurita em pó e cinábrio, minerais de azul profundo e vermelho sangue usados apenas para figuras de alta patente. Este foi apenas o 11º general confirmado desde que o exército de terracota foi descoberto em 1974, e foi o primeiro encontrado na Fossa 1. Os outros tinham sido descobertos nas covas 2 e 3, onde unidades de comando e cavalaria estavam estacionadas. Isso mudou tudo. Cada detalhe era diferente das estátuas de infantaria ao seu redor. Suas botas eram mais grossas e marcadas com símbolos de nuvens, uma representação visual de poder na arte Qin. Sua coroa era alta e alargada, cercada por penas moldadas, e ainda mantinha pequenos vestígios de verde malaquita. No dia seguinte, um scanner Raman portátil confirmou a presença de pigmento que importava. Laca multicolorida era reservada apenas para oficiais. Soldados regulares eram pintados em vermelho padrão. Este era alguém que se destacava por um motivo. 4 cavalos de argila surgiram em seguida, cada um feito de mais de 90 peças. Seus olhos estavam arregalados, suas narinas dilatadas e seus músculos esculpidos com tensão como se estivessem em plena carga. Sob a pata dianteira de um cavalo, conservadores descobriram uma mancha de laca preta original. Sobreviveu graças à umidade estável dentro da cova. Scans de alcance a laser revelaram que esses cavalos eram 2 centímetros mais altos do que quaisquer outros encontrados na cova 1. Isso apoiava a teoria de que este general comandava uma unidade especial, uma coluna de prestígio construída para impressionar. Enquanto a equipe documentava cada milímetro usando fotogrametria, um scanner móvel da Universidade de Tsinghua criou um modelo de nuvem de pontos preciso até 1/10 de milímetro. O que se destacou nos dados foi o rosto do general, uma sobrancelha arqueada mais alta que a outra, uma bochecha ligeiramente mais cheia. Estes não eram erros. Eram traços humanos. Isso apoiava uma teoria publicada na Nature em 2022. Os artesãos Qin usaram pessoas reais como modelos para as figuras de alta patente e apenas padronizaram as de patentes inferiores. Estas não eram apenas estátuas, eram retratos. O pigmento contava outra história. Scans hiperespectrais seguindo um fluxo de trabalho de 2024 publicado na NPJ Heritage Science identificaram 6 tintas minerais distintas apenas na armadura. Entre elas estava o raro azul Han misturado com branco de chumbo para destacar sombras. Isso não era decoração básica. Era teatral. A estátua teria brilhado em cores vivas, suficientemente brilhante para chamar a atenção a 20 passos de distância. O contexto também importava. O general estava a apenas 15 metros de uma trincheira onde arqueólogos encontraram um depósito de gatilhos de besta de bronze em 2023. Cada peça era marcada com códigos de lote e numerais Qin. Isso implicava fábricas de armas centralizadas e uma cadeia logística sofisticada para a época. Colocar um general tão perto de um arsenal não foi aleatório. Isso sugeria que a Fossa 1 não era apenas uma reunião aleatória de figuras, mas uma formação militar estruturada, completa com sua própria cadeia de comando. Para o Dr. Wei Jiang, que trabalha no local desde 1989, a descoberta significava algo mais profundo. Ele disse que foi a primeira vez que o exército retribuiu a saudação. Ele não estava falando apenas sobre artesanato. O padrão de dragão na couraça do general correspondia a desenhos vistos em tambores de bronze de Lingnan, uma região bem ao sul da capital Qin. Isso confirmou que o alcance cultural do Império se estendia mais longe do que muitos haviam assumido. Jianzhu, ainda maravilhado com sua descoberta, disse da melhor forma. Ele disse que eles sempre viam um exército. Agora eles veem seu batimento cardíaco. A notícia se espalhou rapidamente. Em menos de 48 horas, mais de 8 milhões de pessoas assistiram a uma transmissão ao vivo, organizada pelo Museu do Mausoléu do Imperador Qin Shi Huang. Museus em todo o mundo, de Berlim a São Paulo, pediram digitalizações para exposições virtuais. A estátua em si não vai a lugar nenhum. Está sendo lentamente curada em uma tenda de nitrogênio para evitar que a pintura delicada descasque. Mas seu gêmeo digital vai percorrer o mundo online ainda este ano.
Enquanto isso, pesquisadores da Universidade de Pequim e do Instituto de Conservação Getty começaram a escanear a armadura usando fluorescência de raios-x em ângulo baixo para estudar os micro-arranhões. Eles querem saber se as escamas de dragão foram moldadas ou esculpidas à mão. Para a doutora Mei Lin, este general é mais do que um artefato. Crescendo em Xi'an, ela ouviu histórias de que cada guerreiro tinha uma alma. De pé na cova ao pôr do sol, ela disse que eles cavam com as mãos, mas também com o coração. Ela acrescentou que este homem ficou aqui em silêncio por mais de 2000 anos. Hoje ele fala, e devemos ouvir. E ela falava sério. A temporada de escavação ainda nem terminou, e o local já revelou pedaços de chuva de cobre. Tambor de guerra de bambu e uma ponta de flecha de quartzo diferente de qualquer outra já catalogada. Com mais de 6.000 soldados ainda enterrados e cada camada de terra agora escaneada por lidar guiado por IA, esta redescoberta pode ser apenas o começo. Tudo começou como uma escavação tranquila em um campo. Agora é uma sensação global. Vamos ver como o exército de terracota conquistou o mundo. Impacto global do exército de terracota. Quando os primeiros guerreiros de terracota foram retirados da terra em Shaanxi em 1974, a China não desenterrou apenas um túmulo, desenterrou um reflexo de si mesma. Quase da noite para o dia, o exército silencioso tornou-se um ícone nacional. Os livros escolares foram reescritos. Dramas de TV explodiram em popularidade, e excursões lamacentas a Xi'an rapidamente se transformaram em algo próximo a uma peregrinação nacional. Quando o museu foi inaugurado em 1979, milhões já estavam fascinados. Desde então, mais de 150 milhões de pessoas visitaram, uma média de 5 milhões por ano, mesmo durante as baixas temporadas. Mas isso não era apenas uma fascinação local. Em 1987, a Unesco adicionou oficialmente o complexo do mausoléu à sua lista do Patrimônio Mundial, reconhecendo sua combinação única de arte, história e engenharia. E quando pequenos grupos de guerreiros foram enviados ao exterior para exposições itinerantes de Wellington a Liverpool, o burburinho global seguiu. Uma exposição de 2018 no Reino Unido gerou uma estimativa de 78 milhões de libras para a economia local. Só este ano, uma mostra de 2 meses na Austrália Ocidental deve injetar 37 milhões de dólares americanos em receita de turismo. O efeito dominó alcançou muito além dos museus. Artistas ao redor do mundo se inspiraram naquelas faces de argila solenes, cada uma única, ligeiramente assimétrica, cheia de expressão. Historiadores foram forçados a repensar quando a retratística em grande escala realmente começou. Escultores modernos emprestam o mesmo olhar para explorar identidade e poder, enquanto desenvolvedores de jogos renderizam esses guerreiros em detalhes completos para públicos que talvez nunca entrem em uma galeria. Ao mesmo tempo, laboratórios em Pequim, Berlim e São Paulo estão trabalhando juntos, trocando dados de escaneamento e amostras de pigmentos, para refinar como conservamos e restauramos a arte antiga. Mas uma lembrança aguda veio com toda a celebração. Em 2024, 2 das estátuas foram danificadas por um turista descuidado, provocando uma conversa séria sobre proteção. Desde então, limites mais rigorosos foram implementados, novas zonas de proteção, controle de ingressos mais rígido e melhorias na segurança. Outros locais de patrimônio superlotados, de Pompeia a Machu Picchu, estão agora estudando essas medidas de perto. Ainda assim, o que torna o exército de terracota inesquecível não é apenas a história ou a tecnologia, é a forma como eles parecem vivos. Olhe para o rosto de um soldado por tempo suficiente e você começa a se perguntar quem ele foi, o que ele viu e por que foi escolhido para vigiar por toda a eternidade. Obrigado por assistir. Nos vemos no nosso próximo vídeo.